go into the questions. Pergunta se ele quer compartilhar alguma coisa ou começar com as perguntas e qual com as perguntas. Is from Braj Sundari, and Então, a primeira pergunta de hoje é there is a de song Braja Sundari. by Vrindavan Das Thakur E ela pergunta, called tem uma canção por Vrindavan Das Thakur, The fifth verse of this song is translated Antar Nitai Bahir Nitai. pastimes with the Sakis. O quinto What more verso can I dessa say? Nitai is the música eyes, é traduzido mouth, como and limbs of ele everyone. que Nitai, desfruta os Nitai, passatempos Nitai, cansados. O que mais que I eu see posso only dizer? Nitai dancing. Nitai são os I'm olhos, wondering about these a pastimes of the boca e os Sakis. membros de What can todo it mundo. refer to? Eu só vejo Balaram's Nitai dancing with his dançando. gopis or something Eu me else? pergunto se esses There is no passatempos word Saki cansados. used in Eu Bengali, estou me perguntando which sobre esses goes passatempos Ki cansados. Kahiba, A que ele se Sabara refere? Anki, Mukha Balarão Saba dançando com Anga, suas Nitai, golpes Nitai, ou Nitai, outra Nitai, coisa? Nitai, Nuttara Ranga. I guess the part about the Sakis must be the Nuttara Eu acho que a Ranga parte sobre words. as The sakis deve Google ser esse translates its Nitaranga, internal essas color palavras or que the red o color. Google traduz Could you please como share some cor thoughts about that, interna please? ou cor vermelha. Well, I'm not Você poderia familiar with the compartilhar song. alguns pensamentos sobre isso? I Ele fala, eu have não doubts, estou familiarizado com a however, the música song was written by e eu Vrindavan tenho Das dúvidas de que essa There are a música number foi of escrita por songs Vrindavan Das Thakur. written by later Existem várias canções authors, escritas devotees, por that autores que either vieram have the same depois, name or use his que name. têm o mesmo nome ou And in some of those I've seen usam o seu nome. references that E algumas dessas eu Vivekananda vi or the way they referências speak about Nityananda Prabhu and Madhurya Rasa, que which diretamente is falam sobre Nityananda, questionable and leans towards this que é questionável ou tende, Gauriyadri tem uma perspective tendência that Vrindavan Das Thakur was very adamantly a uma opposed to, perspectiva as he states que in Vrindavan Das Chaitanya Thakur era Bhagavata, oposto, this como ele idea descreve em of Chaitanya worshipping Bhagavata, Chaitanya com esse Mahaprabhu because he cor, is Krishna, sendo, com essa palavra, as sendo essa ideia de adorar Chaitanya Mahaprabhu porque ele é Krishna, by way of seeing oneself as a gopi, por ver a si mesmo como uma in gopi love with de Chaitanya Mahaprabhu. So that again echoes apaixonada por Chaitanya Mahaprabhu. and so again there are some songs in praise of Nityananda Então, de Prabhu novo, that tend existem to algumas canções move que alabam in that Nityananda direction. Prabhu que tendem I'm not sure a if he's written mover that song. nessa direção. Eu não I tenho don't- certeza que se ele escreveu I don't essa think there's canção. any definitive record Eu não penso que existe of what he has written that uma includes a gravação number of definitiva do que ele escreveu. songs. Que So inclui um número de but canções, that várias said, I canções. can't remember exactly the Bengali that you gave. I'd have to take a Mas look dito at it. isso, If eu you não want to posso send it me out lembrar chat, exatamente the o verse bengali que itself, você deu. Eu teria I'll see que if I could take a look at it olhar, before se it você flies me over enviar no the chat, I o put a verso. question in the chat. Eu vou ver se eu posso olhar, essa aula hoje. Near the end. Well, yeah. So, Kiko Hiba Ar Nitai Sabar Anki Mukha Saba Anga Nitai 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 Nutan. I don't see the word Saki in there. Eu falo que ele não vê a palavra Saki She aqui. thinks it could be the Nuttara Ranga. Ela fala que é o que ela pensa que poderia ser esse Nutaranga. Yes. I mean, yeah. I Parece que don't ele quite concordou. understand. Is this the verse or is there another verse? Fala que eu não entendo esse verso, esse é o verso. É outro verso que diz de outra forma. I can look up the song and pop it in the chat. So Ele fala, esse é o primeiro que ele está se referindo. Eu posso procurar a música no chat. Ele pergunta onde que a palavra Saki aparece. Não está no verso. Ele fala, eu acho que é a tradução, mas é o que ela está dizendo. So what
Então, o que mais tem para ser dito que isso? Ele diz os olhos e todo membro estão cheios, completos com ele. E ele é sempre novo. Ever new is his Ranga is his play, is his charm. So, yeah, I don't see the word Saki there. And eu falei, eu não vejo a palavra Saki lá. There's no such evidence, if you will, of não existe tal evidência. Pastimes with young females in esses passatempos com as mulheres jovens no Gaura Lila. Espero que isso resolva o problema. Yes, thank you, Guru Maharaj. Ela fala, obrigada, Guru Maharaj. Ele fala, obrigado pela pergunta. Então, de novo, pode não ter sido escrito por ele, mas que tipo de tradução é essa? Fala, isso não é bom, não é bem traduzido. Que bom que você perguntou. A próxima pergunta é de Gauravan. Ele fala, Dandavats Pranam, Guru Maharaj. Quando Mahaprabhu e Nityanandaram primeiro se encontraram, Mahaprabhu revelou sua forma Sadbuja para ele. Por que ele revelou essa forma? Por que ele revelou essa forma em particular em Nityananda Prabhu? E existe uma tradição de adorar Mahaprabhu nessa forma, Nanda Paribar? O Gauravani na Carolina do Norte. Number 12 is okay. So yes, I don't know if we could say that. Sim, eu não sei se você poderia dizer que he revealed a particular six-armed form. Ele revelou uma forma particular de 6 braços para Nityananda Prabhu, mais do que para todos os devotos no momento. E Nityananda Prabhu estava presente. Então eu teria que olhar para isso no texto. Eu acredito que isso foi em Navadvipa e descrito de uma forma um pouco diferente em termos dos 6 braços. O mais famoso Sadbuj, essa manifestação Sadbuj em Jagannapuri, diante de Sarvabhauma Bhattacharya. Eu acho que a diferença é que você poderia me dizer em Navadvipa, o qual eu não sei como eles poderiam ser representados lá, porque em Puri eles representavam com uma danda e ele vinha com essa pote de água com 2 braços. Poderia ser 2 braços dançando em Kirtan, porque ele ainda não tinha tomado sannyasa em Navadvipa. Mas essas 2 mãos poderiam ser Krishna, que estão segurando a flauta. Mas eu não acredito que ele mostrou esses 2 braços de Nishimha nesse Sadbuja, mas que os 2 braços de Ramachandra, junto com Krishna, e os braços dele como sannyasi em Jagannapuri. Mas é um Sadbuja, essa forma Sadbuja. Então existem 2 diferentes, pelo menos 2 narrativas diferentes históricas escrevendo isso, essa manifestação de Sadbuja. Então, parte da sua pergunta, se eu estou correto, existe algum precedente para tal adoração? Na nossa Sampradaya? Na nossa própria Sangha, nós temos esse Sadbuja Gaur. Então eu falo dessa pessoa que tem adorado ele por muitos anos, mas a partir disso, e mais significantemente, a resposta é sim. E também
e muito pertinente à nossa sanga em particular, a qual é que se ressalta, entre outras sangas, na sua glorificação de Sakyabhava, Sakyarasa, mas talvez o que a gente encontre em outro lugar, não exclusivamente, mas é uma característica prominente. A gente escreveu um livro chamado Círculo de Amigos, é claro, o qual é evidência disso. E relevante a pergunta, a resposta aqui, que eu estou chegando aqui, parte da rua, na casa, a qual se tornou um centro por Bhakti, de Udarandata Thakur, ele é Subahu Gopa, um Priyanarma Saka no Krishna Lila, e ele era a mão direita de Nityananda Prabhu na sua campanha de Sankirtan, circulando, distribuindo Nama Sankirtan por toda a Bengala. Ele também acompanhou Nityananda Prabhu a Puri, e ele teve essa ocasião que ele cozinhou para Chaitanya Mahaprabhu, ele cozinhou para Nityananda Prabhu. Tem uma história famosa em conexão a isso. Mas os Brahmas não aceitariam o que ele cozinhou. Aparentemente ele não era do Varna Ashram correto. Então talvez um pedaço do manga foi oferecido. E aí essa árvore cresceu imediatamente, então os Brahmanas realizaram ver um bom cozinheiro. Essa deidade de Sadhuj Gaur, com os dois braços de Ramachandra, dois braços de Krishna, dois braços de Chaitanya Mahaprabhu. Então é uma forma de Aishvarya. Serve o propósito de dizer que Chaitanya Mahaprabhu é Ram e ele é Krishna, e mais. Então sim, é um lugar muito prominente pela adoração de Sabhuj. Prabhupada não estabeleceu esse tipo de adoração de deidade, e nem Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Mas aqui você tem a história disso, e então, na vida de Prabhupada, que se tornou atraído a isso antes. Ok, hope that answers the question. Ok, espero que isso responda a pergunta. The next question is from Ramakeli. A próxima pergunta é de Ramakeli. E ela diz: Pranams, querido Guru Maharaj. About the Vanaprastha ashram, described as a transitional stage between Grihastha and Sannyas, traditionally entered when one's children are grown and one chooses to place less focus on rituals and even greater emphasis on meditation, pilgrimage, and inner life. As this was new to me, I asked ChatGPT for Shastra references, and it pointed to Manusmriti, chapter 6. I read the verses, and they sounded very tempting, and I would like to ask whether Vanaprastha is considered a valid and relevant ashram within our tradition. It seems to me that it could represent a meaningful next step for those of us who are currently in Grihastha ashram. Please share your guidance on this. Yes, there are four varnas and four ashrams. Of course, with regard to the varnas, they got divided into 400 different sub-varnas and so forth, which is an interesting fact that is worth exploring, and says something about the relativity, if you will, of the varnashram. Diz alguma coisa sobre a relatividade do varnashram. Essa construção socio-religiosa, que não é espiritual em si mesma, o Varna, ashram do outro lado. Então, tem 4 desses também. Então, você tem o Brahmacharya, você tem o Girihastra, você tem o Vanaprastha, você tem o Sannyas.
I think that the ashrams are more relevant, that side of Então, eu diria que eu acho que os ashrams eles são mais relevantes que os Varnas no Gaudiya Vaishnavismo. É dito definitivamente no canto 11. Eu acho que o capítulo 20, verso 9, ou o capítulo 9 do verso 20, eu não consigo lembrar, do 11º canto. Aqueles que têm fé em Bhakti já não são limitados. Com o sistema Varnashram. A gente tem brahmacharis, a gente tem os cabeças da casa, obviamente os grihastras. Você está perguntando os vanaprastas. Vanaprastas é tipicamente quando esse sistema socio-religioso estava estabelecido. Então haveria um tempo, depois que as crianças cresceram, efetivamente já se cuidavam, não precisavam da ajuda dos pais. Os pais tentavam reviver a sua esse ser mãe, ser pai através dos seus netos e começar tudo de novo. Mas além disso, algo mais com mais significado, poderia existir isso, mais significativo do que ter filhos, o que poderia ser do nosso modo de ver o mundo, nossa perspectiva, existe algo mais importante? Então, a importância de ter família é simplesmente diretamente e indiretamente se te leva para dentro, internamente, mais do que para fora, em expandir o mundo. Então, através de família, netos, preocupação com esses netos, com a dinastia, a sucessão, para mover internamente, explorar a terra interna. Isso foi feito no contexto da vida espiritual. Então, você deveria sentir que o ponto, motivo de liberdade para perseguir essa vida interna mais diretamente. Não que não possa ser perseguida, buscada na vida de casado, mas agora mais diretamente, sem as preocupações pelos filhos. Então, o esposo e a esposa iriam, assim como nos Estados Unidos aqui, algumas vezes, com passatempo. Na maioria das vezes, para as pessoas no meio oeste do nosso país, eles se aposentam da vida familiar, compram essa casa rodante, esse carro, e viajam por todo lado, por diferentes parques nacionais, esse Grand Canyon, as montanhas. Claro que eles se encontram num camping com outras pessoas. Eu estou só te dando um exemplo. Na cultura védica, então o esposo e a esposa iriam viajar para lugares de peregrinagem, para templos. Então seria um passo forte na direção de dentro. Então, claro, o sannyas era uma opção que aparece em certo momento. Então, eu acho que é muito bom. Uma boa ideia para todos os nossos grihastras de se tornarem vanaprastas. O relógio está passando. Você tem que ir com fé, com amor, cuidar das suas obrigações de família, dos seus filhos, e dar um bom exemplo para eles, e aceitar o vanaprastha, esse ashram.
depois. É uma ideia muito boa. What else? The next question is from Mais. Radha, Brigupad's daughter. A próxima And so pergunta é de she asks, what are your Radha, thoughts on a lab-produced filha de meat? Brigapad. E ela pergunta quais são seus pensamentos sobre essa carne produzida no laboratório. Ele fala, nunca provei. My thoughts are it's a little Mas immediately it's a little repulsive to me. meus pensamentos são que é um pouco, imediatamente é um pouco repulsivo para mim. But I think that Mas eu acho que the principle that we are concerned with that que o princípio foregoing que nós estamos preocupados and accepting a vegetarian diet is the que diz extreme abuse aceitar uma dieta vegetariana meat industry. é o extremo abuso dos animais na indústria de carne. Obviamente, eles são abusados na indústria de leite também, as vacas. Esse é um outro tema. And there's a place, for humans for consuming dairy products. It makes sense. Existe um lugar para os humanos But again, that's another para consumirem produtos de leite. Faz sentido. As I understand it, lab-produced meat is the very Então, como eu purpose entendo, of that is essa carne produzida no laboratório something that people have an appetite é o for, propósito but disso, can't conceive of giving up. de prover algo que as pessoas tenham apetite para isso, que elas não podem abandonar, então isso poderia ser satisfeito sem by doing away with the animal slaughter at the same time. So sem se desfazer, I think that's good. ou se desfazendo dessa matança dos animais ao mesmo tempo. Eu acho que isso é bom. E tem muitas pessoas, a gente estava falando sobre isso outro dia, com o brunista, muitas pessoas são viciadas em comer carne, eles não poderiam conceber não comer carne. Então, como eu entendo, eu nunca busquei isso, mas isso é o meu entendimento. Isso é uma boa alternativa. Plant-based imitations. Existem outras imitações que são baseadas em planta, e se isso não é suficiente, você poderia provar essa carne. Eu não iria. Eu não sim, mas Krishna diz. He says, aside from offering me with love and devotion, ele diz, a parte de oferecer para mim com amor e devoção, meu prazer ou qualquer coisa, o que você fizer, o que seja que você comer, isso deveria ser oferecido para mim. Esse é um standard mais baixo, um padrão, né, mais baixo. Mas eu acho que é uma boa alternativa para as pessoas que são viciadas em comer carne. Eu não sei quão popular isso se tornou, quão amplo isso está sendo espalhado. Se isso já chegou no mercado comercialmente, eu nunca ouvi disso, mas talvez já chegou. E lá das pessoas que da indústria da carne, provavelmente seria contra isso e colocaria obstáculos contra isso. Eu espírito atrás da ideia. Meus pensamentos sobre isso pessoalmente é tipo. I got a degree in nutrition and dietetics, Maharaj, and Gurudev, and Dandavats, by the way. E tem uma pessoa que falou, eu tenho uma informação para você. Eu tenho
they had trouble Em with 1975, you see them, the big oil tanks, and they esse drain all the Standard oil Oil, que é down. alguma coisa de And óleo, there's a sludge at the eles tinham bottom, problemas com and it was very esses costly. grandes So in the óleos de 50s and tanques, grandes 60s, they tanques de developed óleo, a way to have e bacteria eles, eat that, and it would devour it, and the tank would become clean, então, eles and it would just inventaram fill nos up like 1950 e when you 60, try to grow things. And then desenvolveram uma forma they que had a to bactéria start getting comeria esse protein from óleo. that, and they made E eles devorariam esse marbleized óleo e o fake tanque se tornaria steaks and limpo. started selling them in the late 60s and early Então, eles 70s. extraíram a And your proteína point disso is exactly e correct. fizeram The falsa meat carne. industry lobby Começaram a shut them vender essa down. carne nos So anos 60, yeah, 70. and most of this lab grown E meat o seu argumento é is exatamente o mesmo. actually A indústria bacteria of E. coli, similar to E. coli or da whatever. carne Just é, proliferates and grows like fechou you ele. see mold or whatever. And then they extract the protein and then they make a marbleized steak. Então, a maioria eu ia falar, a maioria Just a little similar a essa E. coli, Unofferable. eles extraem a proteína e fazem esse bife. Então, soa horrível. Mas ele fala a intenção por detrás dos que estão promovendo isso parece nobre. Mas obrigado a essa pessoa que fez o comentário, obrigado a Arara pela pergunta. O que mais? A próxima pergunta é de Bhakti Devi, na Carolina do Norte. E ela diz: eu história sobre esse pavão que se sacrificou usando. This story is my favorite story, but it is not from Vedic scripture. It is an oral folk tale passed down. My question is, what role do these stories play in our devotional service and education? Essa história é a minha história favorita, mas não é da escritura védica. É um conto oral, místico. Minha questão é, que papel essas histórias têm na nossa serviço de educação devocional? O fato que alguma coisa de uma história como tal, que não é da escritura, não significa que não tem nenhum poder espiritual a ela. Então, tem a tradição escritural, a tradição Shastra e tem a tradição oral. A gente está preocupado com que a tradição oral não contradiz e não seja contraditória a narrativa escritural, de forma filosófica. Então, vamos tomar, por exemplo, o fato de que muitos devotos adoram Krishna, Krishna responde e se revela a eles de formas diferentes. Ele tem passatempos ilimitados. E alguns deles se manifestam no coração de alguns devotos, mas em nenhum outro lado ninguém fala sobre isso, esses passatempos. E outros podem encontrar eles convincentes. Eles podem ser passados e você tem essa de um para o outro. Então, se você tem essa tradição oral que tem alguma substância espiritual nela. Então, tem várias explicações diferentes do porquê Krishna usa a pena de pavão. Essa é uma que eu nunca escutei antes, mas não é dentro da escritura encontrar evidência para um hábito particular, um lila em particular, etc., de Krishna, baseado no o que Krishna fez anteriormente, como Ramachandra. A gente encontra o mesmo tipo de a mesma coisa com respeito a Chaitanya Mahaprabhu e o Krishna Lila. Krishna agiu de certa maneira, então Chaitanya Mahaprabhu com Krishna Então esse tipo de paralelos, essas conexões podem ser extraídas de diferentes devotos, mesmo se elas não são escritas na escritura. Então, de novo, não significa que vem de uma tradição oral, não tem poder ou validade espiritual. E o fato de que
como você está usando essa história, então esse é o testamento, um testemunho de que existe esse poder espiritual, o que te inspirou a apreciar essa pena de pavão, se conectar com Krishna na sua encarnação anterior. Então, não tem nenhum problema com isso. A próxima pergunta, eu vou perguntar duas perguntas porque elas são bem relacionadas. Tem a ver de que hoje é Shivaratri. Então ela diz, você poderia ser tão gentil em falar um pouco sobre Shiva e como a gente pode honrar ele, qualquer orações particulares ou oferendas, como a gente pode se aproximar a ele como Krishna Bhaktas. E o Rajchandra, ele também pergunta, em uma classe do Shivaratri, você mencionou que existe um templo do Senhor Shiva em algum lugar em Vraja, onde os devotos andam sobre vidro. E que você poderia dizer alguma coisa sobre esse templo, essa experiência? Esses dois são muito... Minha memória por nomes e coisas não é tão boa quanto era antes. Mas tem esse templo famoso do Shiva em Vrindavan, eu acho que existem 4. Shivalingas básicas, não, Shivalingas em Vraja. Mahadev Gopishwar. Mahadev Gopishwar. Protector. Mahadeva Gopishwar. Protetor do Dham. Mahadev. Então esse Mahadeva Gopishwar é o nome de Shiva. Gopishwar. Most, I would say, central as the Shiva. É o central, como essa figura central de Shiva, entre todas aquelas que são protetores do Dham e Vrindavan, para os Gaudiya Vaishnavas. E esse Shivalinga celebra ou representa uma lila em qual Mahadeva ficou sem palavras ao ver esse Maharasa de Krishna das Gopis. Ele desejou observar, entrar, participar, ou pelo menos ter o darshan. I believe he manifested Eu acredito que ele manifestou uma forma de uma Gopi, mas as Gopis nunca encontraram essa Gopi antes. E elas perguntaram quem é seu pai, agora a gente está indo para a nossa tradição oral. Quem é seu pai, quem é sua mãe, de que povoado você vem. E Shiva não conseguiu inventar as histórias porque ele não tinha um pai e uma mãe. Mas as Gopis aceitaram ele dessa mesma forma, colocando ele do lado de fora do portão ao Rasa Lila, como protetor lá. Então esse Linga está vestido regularmente em Vrindavan como uma Gopi. E no Shivaratri, muitas pessoas que fazem as peregrinagens de todo lado vem para Vrindavan. Eu não sei até que medida essa peregrinagem no Shivaratri envolve ou inclui a adoração de outras manifestações, lingas, protetores do Dham, manifestações de Shiva, mas essa que eu estou te falando é extremamente popular. Tem um tipo de vidro que está quebrado, eu acho que eles trazem com ele, jogam no chão e quebram, e eles caminham sobre isso. E depois eles seguem com essa peregrinagem. Eu não sei, eu nunca pensei sobre isso. Alguém pode saber, eles podem, na mesma chamada, podem falar qual é o significado de quebrar e com que isso está conectado. Shiva poderia fazer essas coisas, caminhar sobre o vidro. Tipicamente ele é
falado como muito severa nas suas austeridades. Então, caminhar sobre vidro, caminhar sobre essas pedras quentes, alguma coisa assim. Eu acredito que Gopishvaravinga, essa manifestação de Mahashiva, fora de cada um dos templos, para entrar no qual eram tipicamente templos de Radha Krishna com Chaitanya Mahaprabhu com ele. Dizendo que Radha e Krishna são um, e junto, eles são mais juntos quando eles se manifestam como Chaitanya Mahaprabhu. Mahabhavirada, Rasaraj Krishna, os dois em uma forma Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktisiddhanta Sarasvati estabeleceu essa configuração de deidades na maioria dos seus templos, e fora desses templos estava esse Shiva Linga. Então, os Bodhis caminham em círculos em volta desse Shiva Linga, dizem essa oração para Mahadeva Gopishvar. Na Polônia, a gente falou sobre isso, compartilhou esse verso para todos os devotos lá. E eu acredito que vai ser o mais apropriado verso. I can't think of it now, but recently I came across a whole Shiva Astakam composed by, I can't recall either, but one of the então, eu vi esse Shiva Astakam. Foi um dos acharyas fundadores do Gaudiya Vaishnavismo. Eu tenho algum lugar aqui. Esse seria bom introduzir com isso. Meu nome é o nome de Shiva. Quando Shiva foi empoderado por Krishna para fazer algo a mais do que Shiva poderia fazer, Prabhupada disse: seu nome é Tripurari, então você deveria derrotar todos os demônios. E ele contou essa história brevemente para mim um dia. Mas o Bhagavatam, é claro, também nos diz Shiva é um grande Vaishnava. É interessante que em algum dos Vaishnava Sampradayas, a adoração de Shiva, qual é prominente, aparentemente no Advaita Sampradaya, é algo que não é executado. Eu acho que alguns dos Madhavas nunca nem entrariam no templo de Shiva. E os Shaivaites e Vaishnavaites no sul da Índia, eles têm diferenças fortes, mas em Gaudiya Vaishnavismo isso é harmonizado. Chaitanya Mahaprabhu, na sua peregrinagem no sul da Índia, ele também entrava nos templos de Shiva e oferecia seus respeitos. E de novo, enquanto os Shaivaites queriam dizer Shivastu Bhagavan Swayam, os Vaishnavas diriam que Vishnu era supremo. Eles brigavam sobre isso. A gente tem uma perspectiva diferente, a gente diz que Vishnu é o supremo. Mas a gente diz algo a mais, que é muito querido a Mahadeva. Mais querido do que dizer que ele é o Supremo Senhor, talvez citando o Shiva Purana e argumentando que Vishnu não é. Eu não acho que existe um argumento forte para ser feito, mas eles fazem um. Mas a nossa posição aqui, mais que derrubar ou pôr para baixo o status de Shiva, é dizer alguma coisa muito mais alabador sobre ele, do que dizer que ele é o Senhor Supremo, algo que ele mesmo disse quando perguntado pela sua esposa qual a melhor forma de adoração. É claro que ele disse da sua própria boca que Vishnu é supremo, mas ele notou que Parvati se tornou um pouco triste quanto a isso porque ela era uma adoradora de Shiva. Então ele disse:
Sarvesham Vishnu Aranam Param Tasmat Prataram Devi Tadiyanam Samarchanam. However, my dear Devi, the Entretanto, minha querida Devi, that which is dear to a Vishnu adoração is superior daquilo que é querido a Vishnu é superior à adoração and then she was de Vishnu. satisfied because she was always engaged in the worship E então ela estava satisfeita porque Vishnu. ela estava sempre ocupada na adoração de Vishnu. Ou Shiva estava sempre. Vaishnava, the Bhagavatam declares. Ele é um grande there's Vaishnava, scope for the worship o of Bhagavatam Shiva declara. in Gaudiya Vaishnavism, and I think, Então as I tem muito said, this espaço is para a adoração do both-minded. Shiva no Gaudiya Vaishnavismo. Como eu Worship of disse, Shiva isso é is muito highest encantador para because ele. he is Dizer que a adoração de Shiva é a forma mais elevada da adoração, porque ele é, himself, if quando you ele é will, visto apropriadamente como um devoto de si mesmo, of Vishnu. ele é uma transformação de To be Vishnu. seen as a devotee of Vishnu, Quando ele é visto he becomes the most como um devoto de Vishnu, more so than então ele Vishnu se torna o himself. mais adorável, That seems o to be objeto mais adorável, mais que very, Vishnu mesmo. very flattering and will E isso capture parece the ser ears muito of encantador Shiva. e capturar Of course, he's os ouvidos e o coração de Shiva. Claro que ele é fácil de capturar. also easily pleased. Eu tenho um pouco disso também. Eu sou facilmente agradado. He doesn't have much Agrada anything, é. so he's easily É pleased. fácil de agradar ele, ele diz. But, Então this is ele fala que ele não precisa de muito para estar facilmente agradado. And I think that it makes Essa é uma forma logical sense substancial that he will pay que more Deus, attention to them than the eu acho que Shaivites themselves who want to worship him directly. And that in the context pagar of mais atenção a eles do que os Shaivites mesmos aspersions, if you will, on the worship. e querem adorar a ele diretamente. E no Not a good contexto idea, but it disso, accepts them na nonetheless. adoração de Vishnu, They have a better não é uma boa attitude. ideia, mas ele as aceita da mesma Let's forma. continue. Mas os Gaudias têm uma melhor ideia, uma ideia mais bonita. Então eu acho que os devotos puseram algumas das orações no chat, se alguém estiver interessado. Também tem uma pergunta sobre isso, do Thomas, eu acho que em Finlândia. E Thomas diz, Dandavat Guru Maharaj, o senhor Nishinradeva, tem estado na minha mente recentemente. Ele fala sortudo durante a meditação da japa. E eu, de alguma forma, comecei a pensar tridente. Isso trouxe uma pergunta: qual é a correlação do Senhor Nishinradeva e do Senhor Shiva? Ele fala bem. Narasimha is Narasimha like Ramchandra é como Ramachandra and Krishna. Krishna, e Krishna. Ramchandra and Narasimha, they are all Sadashvarya. Eles são todos Sadeshvarya, Manifestations of the Godhead, manifestações de Deus, na quais as 6 opulências seen in them. Wealth, são vistas neles. knowledge and renunciation. É riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renunciação. To different extents. So, Há diferentes medidas. Mais em Rama do que em Shinra e mais em Krishna do que em Rama. Mas a parte desses 3, existem muitas manifestações de Vishnu, nas quais nós não vemos. Krishna sendo a fonte dessas 6 opulências de todos os avatares. Então eles têm uma categoria especial, como explicado em Lago Bhagavatamrita, de Rupa Goswami. Shiva, por outro lado, é diferente de Vishnu, do Avatar, ou expansões de Vishnu, e é considerado ser uma transformação de Vishnu. O exemplo é dado do iogurte, transformando. Se você deixar o leite fora da geladeira, ele vai se transformar em iogurte. Então não tem nada novo lá. Sua forma está transformada, suas funções são diferentes.
sobre o sistema digestivo. Então, Shiva deveria ser adorado como uma transformação de Vishnu, e é único nesse respeito. Nesse sentido, diferente. E Narasimha e Ramachandra. E outros Lila Avataras. Então, esse é um, tem muitas outras razões, mas esse eu acho que é a mais substancial. Diferença substancial que nós poderíamos articular. E mais? A próxima pergunta é de Brigalpad. E ele diz, no Vedanta Sutra, Brahman é, de forma famosa, definido como aquilo qual emana a criação, manutenção e destruição do mundo. Essa é uma referência a Taittiriya Upanishad 3.1. Mas ainda assim, por que tal definição quando Brahman poderia ter sido definido como Satchidananda, ou alguma coisa assim? Shankar diz que essa definição é do Tatastha, ou a qualidade incidental de Brahman, já que Brahman existe mais além da criação. E é difícil não concordar. Então, por que essa definição? Então ele fala, eu só poderia fazer uma conjectura, mas o que vem primeiramente, imediatamente, é que para as pessoas nesse mundo, que as escrituras estão falando, primariamente, principalmente, isso significa muitos, isso é muito para digerir. Eu dei o exemplo antes do significado do Sol. Então, quem poderia subestimar o significado do Sol, o papel que assume nas nossas vidas, mas sem o qual não seria possível, nada cresceria. Tudo precisa da luz do Sol, afeta nossas mentes positivamente, o Sol, nossa saúde em geral. Quando o Sol nasce, toda uma mudança acontece, tudo começa a se pôr em movimento, e quando ele se põe, tudo começa a baixar, a se reagrupar, essa noite, vida da noite. A maioria das pessoas parariam aí. Quem então pensa o que acontece dentro do Sol? Existem alguns cientistas tentando descobrir sobre a combustão interna do Sol e do significado disso em relação a nós, tudo em relação a nós. Então, os Shrutis estão falando para as pessoas deste mundo e falando sobre o qual todo mundo vem e pode conseguir a atenção deles. Se a gente começasse por ele tem seu próprio mundo que está lá, está dentro, está invisível ao olho. Talvez a atenção das pessoas não seria atraída de forma tão significativa como seria se você dissesse aquilo que você está totalmente preocupado com o mundo tem uma fonte, né? E é Brahman. Então esse é o meu pensamento. E de novo, os sutras estão baseados nos Upanishads. Eu acredito que os Upanishads são um pouco mais quietos sobre a vida interna do Absoluto do que eles são sobre o Absoluto em relação ao mundo. Obviamente é tudo sobre... Upanishads são todos... tratam todos sobre a vida interna. Eles são sobre essa vida interna de uma forma ampla, não como Gaudiya Vaishnavismo, que então tomaria algumas declarações dos Upanishads tentando trazer essa perspectiva realmente interna. Então eles são gerais. Muito da ênfase é sobre o Atma, o eu.
incluso referindo ao eu como Deus em muitos lugares. Porque, claro, como eu muitas vezes disse, se existe alguma coisa no mundo que mais se parece com dois, somos nós mesmos, a unidade de consciência, como a faísca é ao fogo, não a fumaça. Isso é uma ênfase interna, mas é mais ampla. Então, se a gente fosse começar com alguma coisa como Brahman, é aquele que dança com Radha. Isso seria mais significativo, mas não seria tão chamativo para as pessoas no mundo. É como dizer, o mundo todo vem desse lugar. Então, começa a pensar de uma forma diferente. O mundo tem uma fonte, como é ela, qual é a relação com essa fonte. Então, eu acho que é provavelmente extraindo de alguma coisa dos Upanishads, que é mais prominentemente em uma forma ampla o sujeito, a forma na qual o Brahma está falando, do que o mais interno. Que é trazido, por exemplo, por Harinam. Os sons dos Upanishads, eles nos deixam muito longe do que você pode chegar através do Harikata. Satvika Bhavas. Então, se a gente dissesse Brahma é aquele por qual, se você escutar, você vai passar por Satvika Bhavas, e as pessoas diriam, eu não sei o que é um Satvika Bhavas, isso parece meio estranho. Não, eu não sei se eu quero sofrer desses Satvika Bhavas, eles são meio assustadores. Charit, de orar. O Adbhuta Charita, a característica extraordinária, maravilhosa de Prema é que do lado de fora parece veneno. Chaitanya Mahaprabhu está passando esses Satvika Bhavas ao extremo. Ele está chorando, desmaiando. Ele é incapaz de funcionar em relação ao mundo. Parece não desejável, porque parece veneno, eu não quero isso. Mas do lado de dentro é cheio de êxtase. Então tal é a natureza. Do lado de fora parece não desejável. Você tem que abandonar isso, abandonar aquilo, e está falando da vida do sadhaka. Mas do lado de dentro é cheio de êxtase, se você abandonar essas coisas. O que falar de prema? Espero que isso responda a pergunta. Quem mais? Próxima pergunta é de Vijay Kumar. You need to unmute yourself, Vijay, if you're there. Trying to do that. Thank you so much, Dandavats. Eles falaram, você tem que se tirar o muro. Ele falou, estou tentando fazer isso, obrigado. Deixa eu fazer a pergunta. Decisões feitas desde a nossa perspectiva material, má concepções. Você pode falar sua opinião da mosca que foi presa na teia da aranha? Eu acho que deixando a natureza tomar seu curso, sobrevivência do mais forte. Eu acho que você mencionou, deveria deixar eu posso falar sobre isso. O que eu estava falando sobre isso, eu escrevi isso no prefácio sagrado. E meu ponto aqui que a gente quer resolver os problemas do mundo. E isso é nobre. Mas se você apertar aqui, vai aparecer do outro lado. Isso não significa que a gente não deveria estar envolvido em tentar resolver os problemas do mundo. Mas é bom entender que o mundo é o problema. Se você é capaz de olhar de outros pontos de vista, então os problemas estão resolvidos.
O ângulo de visão que a gente olha no mundo é aquela na qual uma entidade vivente, uma entidade é comida para outra. E é difícil escapar disso. Você quer ser gentil, você quer compartilhar, você não quer ser um tomador, mas é a natureza da identificação do eu com o complexo corpo-mente é que o corpo necessita, se eu estou identificado com ele, tem necessidades. E se tem necessidades, significa que eu tenho que tomar de algum lugar para cumprir essas necessidades. É o mundo dos caçadores e dos caçados. Você pode estar caçando, ser caçador, mas se você olhar por atrás dos seus ombros, você vai ver que você está sendo caçado. Você vê esse ponto é ter essa abertura que vem diante de você, através da qual, entrando, vem essa solução compreensiva ao problema. Yeah. Pode ser encontrado. Está cortando um pouquinho. Então, na medida que a gente entende esse ponto, se torna claro que a gente deveria dar um passo nessa abertura e tomar vantagem dessa oportunidade. E resolver o problema para nós mesmos. Isso não é egoísta? Não, nós resolvemos o problema para nós mesmos. E a gente vai ser um exemplo para outros. A gente vai ser esse farol na praia para aqueles que estão no oceano da existência material. Dizer que existe terra, tem terra, não é uma imaginação. Vai para dentro. Vai para dentro ou fique sem nada. Então, a respeito à aranha e à mosca, a ideia é que a mosca foi presa na teia da aranha, e essa é a janta da aranha. Então, você pode ver a mosca, você pode querer libertar a mosca, mas aí você pode pensar, se eu libertar a mosca, eu vou matar a aranha de fome. Então, esse é o problema da existência material. Então, se você aperta aqui, outro lugar vai aparecer. Não significa que a gente ignora os problemas do mundo. Se você está confrontado com eles, existem formas na qual você pode trazer melhorias ao mundo, dar o melhor exemplo, mas em um nível mais profundo, a ideia é ver a futilidade. Eu estou tentando fazer esse mundo o lugar perfeito, mas isso não é. Tem um ângulo de visão, uma perspectiva. Eu acho que Vishwanath Chakravarti Thakur disse que o mundo é um lugar de êxtase. Então, se você olhar para um ângulo diferente de visão, essa é a ideia. Uma vez, Pujapati Sri Maharaj foi perguntado pelo governador por algum serviço, e ele disse, não é um governador, é um devoto que perguntou isso para ele. Ele falou, mude seu ângulo de visão, esse é o serviço. Okay, thank you. Got a couple minutes. Or a minute. Yeah, you like take one more? Ele fala que a gente tem alguns minutos. Save it. So the next question's from Sahadev. Ele fala, a próxima pergunta é de Sahadeva. Ele fala, querido Maharaj, Dandavat Pranam, eu estava esperando se você poderia compartilhar ou refletir no que a gente escuta. Algumas vezes eu acho que eu vou muito rápido a um novo Shastra, a um novo tópico, antes de realmente assimilar ou entender ele. Qual o valor de sequencialmente ler os Shastras versus essa temática ou uma leitura intensiva? Eu me lembro que Bhakti Tirtha Maharaj, o sucessor de Bhakti Daita Madhava, discípulo de Bhakti Sarasvati Thakur, eles vieram aqui para os Estados Unidos, eles fizeram um tour, e onde ele foi, ele deu a mesma aula, a exata mesma aula. E um livro
das suas aulas foi publicado. Não é o tópico mais elevado, Rasa Lila, alguma coisa assim. E no lado de trás do livro tem um texto ele dizia à medida que aqueles que dizem que essa Lila, eles não leram. Então, a respeito disso, a gente encontra no Chaitanya Bhagavatam, que está mencionado que Chaitanya Mahaprabhu repetidamente escutou da boca de Gadadhara as aulas de uma aula do Bhagavatam Então, esses lilas que falam mais sobre essa entrada no Bhakti, sobre esse da dualidade material, da existência. Prahlad, ele representa esse nível de entrada desde o egoísmo até o esquecimento do eu, e vai cada vez mais alto, mais e mais altruísta, altruísmo espiritual. Então, não existe altruísmo material no mundo espiritual. Isso que vem na mente. Uma vez eu fui perguntado por um irmão espiritual meu, depois de escutar de um sadhu que estava falando sobre tópicos elevados, e ele encontrou que alguns devotos estavam se confundindo por algum desses tópicos. E ele me perguntou como foi que Sridhara Maharaj falou sobre tópicos mais de tal forma que os devotos não se confundiam. E eu disse, ele só falou um pouco sobre tópicos mais elevados, de forma muito saborosa, com muito sabor. O que ele fez foi falar sobre tópicos mais baixos, mas de uma forma mais elevada, para realmente trazer a beleza em tal ideia. Você já ouviu 1008 vezes, mas você já sabe, mas você não sabe. Então, um conhecedor pode falar de tal forma que transforma isso em um néctar para escutar, mesmo se era simplesmente esse ponto do começo do Gaudiya Vaishnavismo. Então, esses são alguns pensamentos que vêm à mente na sua pergunta. Eu não digo que você não deveria ler sequencialmente o texto, mas você deveria fazer uma e outra vez. Essa seria a minha resposta. Se você travar em algum lugar, isso pode ser bom, né? E onde você, talvez, é aí que você pertence, pelo menos se está no 10º canto, o qual tem centros de Vatsalya, Madhurya, Sakya. Mas, como você disse na sua pergunta, contemplar o significado. Eu acho que isso é muito importante, significante. Vamos tomar, por exemplo, nosso mantra. A gente tem os Diksha Mantras. Eles têm significados, o significado das palavras. Recentemente eu escrevi uma nova tradução do Diksha Mantra. Eu deveria enviar, deixar disponível de todo lado. A gente pode encontrar a nós mesmos, a gente pode se encontrar que a gente canta eles e a nossa mente vai para outro lugar. Se você está cantando um mantra e você percebe, eu estou no 3º mantra, como que eu cheguei no 3º mantra já? Inconscientemente. Meu eu artificial, isso foi programado para dizer essas coisas, e eu não estava consciente deles. Então você vai voltar para trás e começa de novo. E de novo você se encontra limpando o templo e pensou, o que aconteceu com o Guru? Eu sei que eu cantei ao Guru, eu vou voltar e começar de novo.
Então você volta e presta atenção. Então, de muitas formas, a gente pode se afastar de não prestar atenção e ser distraído pela mente. Então, é cantar um mantra e, da forma simultânea, contemplar o significado de cada palavra. E isso deveria nos transportar a Smaranam, verdadeira meditação, pela qual mais significado que possivelmente seria chegado por esse Manuman e por contemplar o significado das palavras. Or I should say, this is indirect knowledge. It's Isso é a reference. conhecimento indireto, uma referência somente. I put on a chalkboard. Eu tenho uma referência. Eu ponho na lousa 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma referência. Isso não é conhecimento em um sentido primário. Isso é conhecimento em um sentido secundário, representacional, simbólico que eu estou tentando passar. O conhecimento, eu tive a experiência. E 2 mais 2 é 4. Então, isso pode te ajudar a ter experiência. Então, esse Manuman é alguma coisa parecida assim, conhecimento indireto. Mas a partir do conhecimento indireto, esse significado escritural vem até nós como conhecimento indireto para servir como um catalista, um catalisador, para trazer esse sentido primário do conhecimento. Eu acho que esse é um... Espero que essa resposta ajude. Eu agradeço a sua presença, as suas perguntas. Isso é tudo por hoje. É muito bom estar com vocês.